Boa noite, eu sou Paulo Duarte, canal Sabores da Masmorra. Hoje a gente está aqui com uma amiga, uma pessoa muito querida. Para nós é querida, para os sumissos dela, não tanto. A Rainha Regis, alguns chamam de Dom, já se chama de Domi Regis, mas ela gosta de ser chamada de Rainha Regis. Essa é a posição, o cargo que ela resolveu ocupar. E respeitamos, tá bom? Hoje a gente tem uma conversa bem franca, bem aberta. Ela resolveu abrir o jogo das coisas que a gente quer saber aí, das curiosidades. Então, ela prometeu que não vai mentir, vai contar tudo certinho como tem que ser. Eu confiei nela, tá? Eu espero que sim. E eu pensava, quando eu vi assim, Rainha Regis, eu imaginava uma senhora, uma matrona, e essa gata maravilhosa, linda, linda, linda. Que pena que não é submissa, senão me mudava para aí. E ela vai responder algumas perguntas aqui, tá? Ela tá com um serviçal junto ali, um rapaz. Como é o nome do rapaz que tá contigo hoje? Apolo. Apolo. Ela tá com um serviçal que daqui um pouquinho vai atender ela no que ela precisar ali. Regis, quanto tempo no meio efetivo, assim, de conhecido, tá? De ficar conhecida, de aparecer mais, assim? Bem, primeiramente, obrigado, Paulo, pelo convite. Eu já era uma seguidora do canal, já acompanhava e uso, né, seu material muito, muito, muito para estudos iniciantes. E no meio, entre estudos e prática, já tá beirando aí uns 10 anos. Ativa mesmo na comunidade, tem uns 5 anos. Uns 5 a 6 anos agora que eu estou ativa, aparecendo um pouco mais na comunidade. Tá certo. Me desculpa, eu vou tossir de vez em quando, eu tô curando uma gripe aí. Eu vou tentar depois cortar na edição essas tosses, mas infelizmente, tá? Faz parte, faz Velhinho, parte. velhinho quando fica gripado, demora a curar. Ah, Escuta, Regis. Posso chamar de Regis, né? sim, sim. Ah, tu começou a vida sexual já sabendo do que gostava? Já sentiu necessidade de dominar, de humilhar? Ou teve uma vida sexual dentro da normalidade, como toda menina, como toda a moça? Então, quando a gente começa dentro seria o normal, né? É a descoberta, é o beijo na boca, aquela coisa. Só que dentro do sexo mesmo, do coito, sempre estava um pouquinho incompleto para mim. E eu sempre fui um pouco mais agressiva, se dizendo, no ato sexual. Isso que me levou a saber se tinha alguma coisa errada, porque uma jovem, né? Adolescente, para nós, 18 anos, 17 anos, na época é uma adolescente ainda. É, ser um pouco mais agressiva já não era normal. Então eu procurei saber o que era, foi numa ida ao psicólogo, por ter esses desejos já meio que exóticos no sexo, que eu conheci a palavra sadomasoquista. Na época não era diferenciado, né? Era uma palavra única, que era o sadomasoquista, que ainda era um símbolo. Hoje, se não me engano, não é mais, né? Agora a gente reuniu tudo numa coisa só no BDSM, É, onde entra todos os fetiches e tal. Eu costumo comparar a BDSM a um armário cheio de gavetas, e ali tem a gaveta do spanking, do sexo, porque sexo é apenas uma parte do BDSM, né? É uma prática do BDSM. Então tem spanking, quando ela tem é, sexo ali, a chuva dourada e tal. E na hora da tua sessão, tu tira, abre a gaveta que tu quer, tira o que tá ali dentro e põe na bolsa. Então, exatamente. eu gosto muito de spanking, então eu pego ali o spanking, a humilhação, a degradação, né? E coloco, de repente, uma chuva dourada e coloco naquela bolsa para ir para minha sessão. Então Sim. não deixa de ser um armário cheio de gavetas. Eu costumo falar que é o leque cheio de oportunidades. E é mesmo, né? É sim, com certeza. Quando tu conheceu o BDSM? E não falo de tempo, né? Eu falo da fase da tua vida. Olha, na fase da minha vida, eu acho, assim, me lembrando que eu acho que foi por meado do. Eu conheci tarde, ao meu ver. Depois que eu fiquei sabendo do sadomasoquismo, você acha muito, muito estranho. Se fala, ops, não é isso. Não posso ser. Porque não se falava, não era conhecido. Hoje você fala BDSM, sádico, masoquista, todo mundo praticamente já sabe o que é. Então, assim, parecia que era um defeito genético que a gente tinha. Então, você Mas arquiva, não deixa é? lá. Eu acho que nós somos os que tem os parafusinhos frouxinhos. E realmente, então eu sabia o que era. Então você deixa muito arquivado, até porque sexualidade não se falava muito há 30 anos, 20 anos atrás se falava disso.
Aí deixei arquivado. Então, quando eu tinha meado dos 24, 25 anos, que era uma mulher mais adulta, mais madura, que realmente você vê que o sexo baunilha já não me satisfazia, sempre ficava faltando algo. Aí você busca, principalmente no mundo liberal, aquele preenchimento e não acha. Aí foi que eu fui ter o contato mesmo com o BDSM. Começou. Tu falou que começou tarde, mas não, 24, 25 anos tá bom tamanho. Onde e como foi o primeiro contato com o BDSM? Onde viu algo do meio pela primeira vez e como soube do meio? Sim. Então, a primeira vez que eu vi mesmo, eu já sabia, já tinha feito uma pesquisa, não tinha a tecnologia maravilhosa que tem hoje, então você pesquisa assim, mínimos recursos, e era muita pouca informação que se achava mesmo. E tudo que se achava era ligado só ao pervertido, ilegal, doentio, não era uma coisa bonita. Então, eu comecei a procurar no mundo liberal, porque o swing, ele aparecia muito mais do que o BDSM. Então você fala assim, lá deve ter, é fetiche, é swing, deve ter alguma coisa. E realmente foi numa casa de swing que eu conheci um casal praticante que no dia eles fizeram uma cena. E na hora que eu olhei, eles já estavam circulando pela casa, ela de coleira, ele puxando pela guia, já aquilo me impactou. Eu falei, nossa, que legal. Aí você já olha e fala assim, pô, como é que eu vou abordar eles e falar? Então eu esperei eles fazerem a cena, uma cena belíssima. Então um casal que não tá mais no meio, já saíram. E quando acabou a cena, eu fui na cara e na coragem, abordei e perguntei, falei, pessoal, adorei, me identifico muito, como é que eu faço para ser como vocês? Aí o cara deu risada, lógica, né? Uma louca chegando lá no meio e abordando, como é que eu faço pra ser assim? Sem saber, trocamos na época telefone, né? Mensagens. E ele foi dali me instruindo o que era, muito verbalmente, tá? Não tinha material de estudo, era ligação mesmo, não tinha celular bom como a gente tem hoje para fazer uma videochamada. Então era ligaçãozinha, mais tarde para ser mais barata, para conversar. E ele foi me passando bases, condutas, posição. Quem sou eu dentro do BDSM? Essa foi a primeira pergunta que ele fez para mim. Quem é você dentro do BDSM? Eu falei, não sei. Não sei ainda, eu preciso saber. Aí foi que a gente foi conversando e tal. Mas ele era muito assim, como é que fala? Muito, não era sádico, ele era um dominador. Então as práticas e tudo que ele fazia era voltado para a dominação. E eu já tinha essa vertente do sadismo. Então, assim, ele foi um meu mentor até enquanto deu. Depois ele me levou, na época era o do Domina, tem que conectar aqui a bateria. E para conhecer a casa e me levou em alguns lugares, mas depois ele saiu do meio e eu já não queria mais sair. Então eu tive que meter as caras e ir sozinha, eu e meu submisso que está aqui, que na época a gente já se conhecia, já tinha aquela relação apimentada. Eu digo que ele foi a minha cobaia, que ele que me acompanhou. E realmente os iniciantes no meio é bem difícil, sabe? Você não é um respeito, sabe? Mas você não tem aquela visibilidade forte, você realmente, os povos mais antigos não abriam muito espaço para ninguém nem chegar próximo e perguntar ou elogiar uma cena feita. Então foi bem difícil, não é fácil como é hoje em dia. Não, com certeza não é. Eu me lembro, quando eu comecei, nem celular não tinha, né? Muito menos celular bom, não tinha nada disso. E o que a gente... eu me lembro de uma frase do Verdugo, quando eu entrevistei ele, que ele disse assim, a gente sabia o que queria fazer, mas não sabia como fazer. Exato. Não sabia para onde ir. Então, passei por muita fase de namorada mandar procurar ajuda, procura um psicólogo e tal, aconteceu muito comigo. Eu também vim do mundo swing, tá? A mesma coisa que tu, quando eu tive vontades diferentes, que eu não achava no mundo sexual normal, eu procurei um mundo mais diferente que tinha na época, que era o swing. Então, eu também vim do swing. Eu devo ter ainda algum perfil por aí aberto, um sexlog, D4 swing, então devo ter algum perfil aberto. É uma pergunta. Quando tu disse assim que eu tinha desejos, os teus desejos eram sempre de dominação ou tu tinha naquele tempo vontade de também ser submissa? Então, eu admirava muito quem se submetia. Principalmente, assim, quem aguentava dor, eu achava lindo.
mas eu tenho um sério problema com a dor, eu tenho tatuagens, eu sou muito fraca. Então, assim, eu admirava, mas não queria ser aquela pessoa. Mas eu sempre fui mais dominante. Então, inclusive, esse meu mentor na época, ele falou, quando eu falei dessa minha admiração, ele falou: você pode admirar pelo sadismo, você vê como uma presa, era isso mesmo que ele falava. Falou, não que você esteja. Ele falou assim: você não é realmente, seu perfil não é esse, os prazeres, suas vontades não é essa. Por isso que é muito importante se conhecer antes de dar qualquer passo para o meio. Isso eu falo no meu vídeo. Tu te identificou logo de cara como LSM, ou tu ficou com aquela cara do o que é isso? Ai, Tu sentiu olha, em casa? Quando tu chegou, tu sentiu em casa? Sim, na verdade, eu lembro ainda como detalhes, você vê como foi marcante, detalhes da cena. E para mim foi lindo, assim, parecia que não tinha mais nada em volta na casa noturna, que só tinha eles lá. E eu me lembro, assim, da sede que eu tive de ir, porque eu falei, a única oportunidade que eu vou ter é essa, de conhecer praticantes e me identificar. Depois eu fiquei, nossa, que loucura, né? Será que eu vou conseguir? Mas, e depois eu pensava, pois como eu vivi tanto tempo sem isso, sabendo que existem pessoas como eu, que têm as mesmas vontades. Então é um misto, mas de cara eu já falei, é isso que eu quero. Quando tu começou no meio, já sabia qual é a posição que tu queria ficar? Ou ficou na dúvida de que se tu era submissa ou não era? Essa identificação, às vezes, causa alguns problemas nas pessoas. Eu gosto muito de ver cena de spanking, mas eu me imagino como dominante, como o espancador, né? Quando tu via essa cena, tu identificava de cara com o dominante ou tu ficava meio ainda na dúvida? Não, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida. Porque as mulheres, elas demonstravam muito prazer, e tinha muito mais, pelo menos público, assim, que eu tive acesso, homens dominantes do que mulheres. A Ainda tem mulher hoje. era a grande maioria como submissa, como masoquista. Então eu achava lindo, sabe? Aquele prazer, o prazer. Na verdade, eu sou muito movida pelo prazer. Então, aquela cara de tesão delas me deixava muito. Você falava, nossa, é isso que eu quero. E realmente eu tive aquela coisa, falei, será que é isso que eu quero nessa posição ou não? E eu só tive certeza quando esse mesmo casal, em um dia a gente conversando, ele já. Porque assim, teve a teoria e o prático, né? E ele tinha uma serva, eu não tinha, até então era só um relacionamento baunilha que eu tinha. E ele pegou, falou assim, pegou uma tira de couro e falou: você quer bater? Aí eu falei, quero. Aí realmente fala, quando você empunha o primeiro chicote na sua vida, que você bate, você sente o prazer. Aí você fala, é isso que eu quero, é a posição que eu quero. Aí dali em diante eu não tive mais dúvida, mas eu tive essa confusão da onde eu queria estar. Porque a posição de lá para a mulher parece meio contramão, né? Eu acho que o Sim, homem já ocupa na sociedade uma posição de relevância, ele já foi criado para ser o chefe da casa, ele foi criado para ser o chefe da família, então já parece que já é meio exatamente. natural que ele seja dominante. E quando uma mulher É, resolve seguir esse lado, já criam, os meninos já são criados para isso, para ser os líderes de casa, o que vai cuidar da mãezinha e tudo mais. e da Então, e irmãzinha, principalmente isso, há alguns anos atrás, não era muito comum, né? Ver mulheres chefes de famílias, até tinha, mas não no mundo fetichista, não abertamente. A mulher chefe de família sempre foi mal vista, sempre foi a que não serviu para estar com o homem. Aí ela toca a família sozinha, né? mais ou menos isso. É, Depois de entender, qual foi o passo seguinte? Primeiro tu saiu tentando praticar ou primeiro foi procurar entender, procurar estudar, procurar saber como é que poderia começar de forma segura, de forma correta? olha, sendo bem sincera, no Tá, combinado de 100 eu mentiras. pergunto, deixa eu te interromper. Eu pergunto porque quando a gente tem um brinquedo novo, a gente descobre uma coisa nova, tu quer Exato, logo ir fazer, sabe? exato. Como E é que foi, tu foi o que eu fez? fiz. De cara, eu não imaginei, assim, mesmo já sabendo, já estando conversando com o meu mentor, ele passando as bases, como é, você é eufórico, você conheceu algo, você se identifica num grupo, você fala assim, é aqui. Eu peguei e meti as caras, sabe? Já peguei, já fui num sex shop, peguei um chicotinho sem vergonha,
que tinha aqueles bem sem vergonha, e já peguei e falei que ele era meu namorado na época, a gente falava, tinha uma relação apimentada. Falei, deita aí, algeminha, eu falei, porque hoje eu vou te dominar. E lógico, deve ter sido uma lambança, entendeu? Mas eu meti as caras, eu fui e tentava, aí depois a gente conversava. Ai, o que você fez? Ai, eu dei um tapa na cara dele. Isso para mim era maravilhoso. Ele, calma, porque tem o jeito de bater, as circunstâncias. Falar, ai, que saco, calma, vou ter que esfriar. E fui lendo. Aí ele já começou, ele fazia textos para mim, alguns eu tenho guardado ainda, que eu fui reproduzindo no caderninho, tá? Eu fazia um caderninho mesmo, anotando, e depois foi passando os anos, aí uns 4, 5 anos, uns 4 anos, né, que tem realmente essa explosão da internet. Aí você tem material demais. Mas eu depois tive que aprender, e aprendi com muita gente. Conforme eu ia nas casas, encontros, eu via alguém que fazia um spunk muito bonito. Eu abordava como uma criança mesmo. Oi, tudo bem? Eu sou a Regis, gostaria de saber, você bateu tão bonito, como é para a gente fazer igual? E realmente as pessoas comigo, eu tive muita sorte. Foram muito receptivos. Quando eu quis fazer uma vela bem feita, eu tive quem me ensinou, e foi assim, de abordar, e como é até hoje. Regis, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se por ser mulher, e os safados dos homens são muito mais disponíveis para as mulheres, a gente sabe disso. Sim. Se um cara furar um pneu, ele vai ficar lá e vai ter que trocar ele mesmo. Se uma guria furar, para 10 caminhões atrás para trocar para ela o pneu. Verdade. Mas no nosso caso, vou ser bem sério para ti. Nada do que eu sei hoje, eu aprendi com alguém. Nada. A maioria do dominante não ensina. Tu deu muita sorte, talvez também por ser mulher, e tem essa abertura, muito maior por parte do homem, mas é bem difícil. O homem normalmente não ensina. Quando eu montei meu canal, o intuito também foi esse: esclarecer para quem está chegando e não consegue achar. Tá? E é muito bom isso, é muito bom. Homem é muito safado, homem é impressionante. A Rainha Regis, ela é heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual ou assexual? Então, eu na verdade, eu não gosto de me prender muito a rótulos. Mas se fosse para entrar em um deles, eu entraria no pansexual. Gosto de tudo e de todos. Para tudo, sexualmente, para relacionamento. Eu me sinto atraída por todos. Eu acho que o que me atrai não é muito o gênero sexual, nem o físico. São outros atributos, sabe? A inteligência, o jeito de falar, um olhar. Isso para mim tudo é muito sexual. Já olhou meus olhos? Maravilhosos. Não, mas na verdade, eu sempre digo isso, parece um pouco de demagogia, um pouco de confete quando eu falo isso. Para mim, eu não tem tanta importância a estética da pessoa. Se é mais gordinha, se é mais... O que está em importância ali para mim é o desempenho, o quanto tem de entrega, o quanto que ela é submissa, sabe? O quanto ela me deseja, o quanto ela deseja me servir realmente. Exatamente. Não servir a qualquer um, a me servir. Isso para mim é muito atrativo. Isso para mim me seduz demais. É assim que eu comparo o pansexual. Não é o gênero que te interessa. É a pessoa, é a personalidade daquela pessoa. Se aquela pessoa for como tu quer, vai te dar tesão. Se não for, não vai te dar tesão. Independentemente do gênero que ela tenha. Que ela tenha na época, né? Porque agora estão trocando. Nossa, agora tem muito. Nem falar nisso, porque eu não vou saber nem pactuar com essa conversa. É muita coisa. Não toquei nesse assunto, tá? Não toquei nesse assunto. Hoje é muita coisa. Uma água. Tu tem alguma relação sexual ou afetiva fora do BDSM? Não, fora do BDSM eu não tenho, não. Entendeu? Nada. Não tem por quê? Porque eu decidi que o BDSM ia ser um estilo de vida, sabe? Que ia ocupar todo esse meu espaço. Então, já que ele ocupa todo o espaço, então lá no Baunilha não tem mais nada atrativo, a não ser contas a pagar. E a parte afetiva? Então, aí é que tá. Eu amo. Atualmente eu tenho 3 escravos encolerados, estou com uma avaliação agora. Então, só que eu vejo o amor também o amor variável. A gente ama
Tudo que aquilo a gente cuida, que a gente tem carinho. O amor não é só aquela relação marido e mulher, namorado. Eu posso amar o meu escravo, sim. Eu amo a maneira que ele me serve, eu amo a maneira que ele se submete a mim, entendeu? Então, assim, a relação de sentimental que eu tenho com eles é essa, esse carinho. Eu amo eles, eu tenho um carinho imenso por eles, eu respeito eles, entendeu? Com a mesma intensidade, talvez que eles me respeitem, ou mais, viu? Ou mais. Tu falou uma frase que parecia eu falando. Eu vou te dar minha definição de amor. Eu digo isso para Noala. Eu, na minha ideia, a gente não ama a pessoa. A gente não ama o Zé ou o Antônio. A gente ama aquilo que essa pessoa é com a gente. Exato. Aquilo que ela é quando está com essa pessoa, que a gente é quando está com essa pessoa. Aquilo que ela nos proporciona. Aquilo que ela nos faz sentir. Aquilo que ela desenvolve nesse relacionamento em relação a mim e eu em relação a ela. Tanto é assim que quando tu começa um relacionamento e se apaixona, a pessoa muda, tu começa a desamar a pessoa. Exato, é isso mesmo. Se fosse a pessoa, tu não desamaria. Então, Sim. quando ela muda as atitudes em relação a ti, tu começa a desamar. Então, não é a pessoa, são as atitudes, são aquilo que ela é para ti, aquilo que ela faz para ti, aquilo que tu faz para ela e como tu sente quando está com ela. Para mim, isso é amor. Essa é a definição do amor. Então, quando pergunta assim, mas você ama os seus... Amo. Sim, amo. Eu amo com esse sentimento, né? Assim que ele passar a não te tratar igual, ou não te dar aquilo que tu precisa, tu vai desamar o teu submisso, por mais que tu o ame. Essa é a minha definição de amor. É um pouco egoísta, eu reconheço. Mas... Eu acho total egoísta, tá? Eu classifico nós sádicos como totalmente egoístas. Eu sempre falo isso, sádicos são egoístas, como os masoquistas também são, e é por isso que a gente se entende muito bem. Quando a Regis quer sexo, imagino que tu faça sexo, né? Claro, usa alguma peça tua ou faz isso com pessoas fora da senzala, fora do teu círculo? Eu faço com... Atualmente, né, faço com um, entendeu? Meu, o que vive comigo 24/7. Já fiz com os outros dois, assim, eventual, entendeu? Mas fora da senzala, assim, não. Eu acho que eu faço um sexo mais com eles. Parece que não, mas eu sou pouco ativa sexualmente. Sexo mesmo, de coisa, eu faço muito pouco. Não faço muito, não. A gente é mais mental que... Depois que você descobre outros prazeres, outras formas de sentir o prazer, o sexo, a penetração mesmo é só um detalhe. Ela vira um detalhe. A pergunta que eu fiz, porque normalmente, principalmente no Femdom, a gente tem a ideia, quer dizer, a gente não, né? As domes têm a ideia de que a peça não é digna de penetrá-la, né? Sim. Tem essa visão. Então, para elas é um verme, é um inútil, a maioria é incastidade, não tem contato sexual. Então, tem um pouco diferente nesse ponto. Tu não tem a Femdom com aquela visão que as outras têm. Sim, então, eu não levo bandeiras, sabe? Eu acho que tudo que põe supremacia, seja masculina, feminina, eu acho demais, entendeu? Acho que é uma palavra muito forte para ser colocada. Então, eu não levo bandeira. Mas, por exemplo, a castidade, sim, meus escravos, eles são solteiros. Por quê? Porque eu sou a única mulher na vida deles. Entendeu? Então, a castidade, eles vivem, se ficar 30 dias sem me ver, 30 dias que tem que ficar casto. Não admito nenhum tipo de namoro ou relação baunilha, porque eu não tenho. Então, assim, assim, mas quando você cobra isso, você tem que ocupar aquele espaço da mulher na vida dele também, porque são homens héteros. E a gente sabe. Só que depois de um tempinho, eles caem nesse costume. Quando ficam 3 semanas, 15 dias, 20 dias sem uma penetração, por quê? Porque o mental alimenta eles. A minha presença se torna tão forte que o sexo vira um detalhe também na vida deles. Eu sempre comparo a submissa, pelo menos a minha, para mim, como uma cadela. Tanto que eu chamo de cadela. Então, quando tu tem um cachorro, tu tem uma cadela, tu tem que dar banho, passear, alimentar, dar carinho, dar colo, cuidar quando tá doente, tudo isso.
como é que tu trata essa abstinência do teu submisso? Por exemplo, tu tem 3, tu consegue dar conta de dar para os 3? No caso, não é dar, né? É receber. Sim, sim. Então, é difícil. É difícil. Porque entende que é uma responsabilidade. Tu Demais, exige uma demais. coisa deles, mas tu Sim, tem que dar isso em troca também. Tu consegue isso? sim, é bem difícil. No começo, é, você fica meio bagunçado. Hoje não, hoje eles têm o dia certo, a gente, lógico, tem um celular, a gente se fala bastante, a gente sai, eu costumo fazer churrasco em casa, almoço, onde vem todos os subs, eles ficam aqui, então a gente tem uma interação conjunta bem legal. Sessão conjunta eu fiz poucas, tá? Eu não gosto muito de fazer, porque eu acho que cada indivíduo é indivíduo, entendeu? Cada escravo eu trato de um jeito, e então, assim, não tem interação sexual entre eles. Então, eu já fiz, acho que algumas em conjunto, muito pouquinhas. Mas a presença, esse lado fraterno, eles desenvolveram deles mesmos, por estarem muito presentes. Então, assim, vamos fazer um churrasco? Olha, como é lógico, eles fazem parte da minha vida, a minha família sabe do meu estilo de vida, então eles vêm à minha casa, eles interagem, eles acabam criando um vínculo de amizade, tudo muito verdadeiro. Então, quando nós estamos realmente em família. Eu brinco, né, que é o reino, e é mesmo, porque eles sentam juntos, a gente se abraça, e sim, a gente troca carinhos, porque é aquilo que você falou, a gente tem que cobrir e zelar dessa maneira. Não é só pancada, não Suprir. é só porrada, né? Tem A que gente tem suprir, que fazer. Como é que eu posso cobrar dele não ter uma namorada que vai dar aquele carinho para ele, se eu não dou o carinho? Então assim, eu acho que fica mais complicado só, às vezes, os dias de sessão, porque, assim, uns trabalham, né? Eles trabalham fora, mas aí eu marco um fim de semana de um fim de semana do outro, aí completa aí o último eu descanso. Ou faço alguma avulsa, alguma coisa, porque até Deus descansou, né? Então, só por curiosidade minha, como tu vem do mundo liberal, do mundo swing, já rolou sexo com eles todos? Juntos? Não com eles todo por questão de sexualidade deles mesmo. Por serem meninos héteros, eu tenho Não, não, uma. não, não, não. Tu com eles todos? Não, não, não. Não, porque também tem meio que um bloqueio. Quando, por eu ser a figura dominante, a rainha deles, então sexualmente eles ficam muito inibidos. Então é muito difícil conseguir, sem serem práticas, conseguir ter um ato sexual. Parece brincadeira, né? Falando assim, parece até que eu estou inventando, mas não. E não te Eles interessa? têm um medo de me tocar, eles têm um medo por exemplo, se eles estarem amarrados, alguma coisa, eu falo assim, então agora eu quero sexo. Eles têm medo disso, então normalmente a ereção fica prejudicada e tudo. E depois eu pergunto, eu falo, pô, você não consegue nem estar com uma mulher? Você não é homem? Porque a gente já entra naquele psicológico. Eles falam, não, é porque assim, eu tenho um respeito muito grande pela senhora. Então, até de tocar, a gente sente insegurança de tocar. E é real, tá? É real isso. Quem tem posse 24/7, outro, sabe que é verdade. A gente tem que dar aquele start primeiro para eles conseguirem ficar muito pertinho, tocar na gente. Nunca pensou em ter uma peça bissexual para que haja interação entre eles ou tu não curte muito? Então, eu já pensei, sim. Eu já pensei, mas olha, Duarte, vou te falar. Difícil achar, hoje em dia, achar bons servos, tá muito difícil. Olha, eu tenho esses 3. O mais novo, né? A mais nova agora tem 1 ano e meio já comigo, fora Ó, um é de uma menina. avaliação. Eu tenho 2 meninos e uma menina. E agora, depois Mas, desse um ano. mas sendo meninas e ele sendo hétero, nunca rolou? Não, não, eles com a menina, mesmo quando estão os 3 em sessão, eles não conseguem ter, principalmente com ela próxima, eles se chamam de irmãos porque eles querem, nome em posição minha, porque para mim eles só são servos. Não tem sexto, então. Não, não tem incesto, não tem. Não Tá tem. bom. Isso eu deixo uma vírgula dentro da relação, não tem, não. Tá bom. A outra pergunta é se tu faz sexo com duas posses, seja homem ou mulher, tu já respondeu. Tu é pansexual e tem posses de ambos os sexos e faz sexo com elas. A pergunta 12ª. Teu regime é femdom? Acredita na supremacia feminina? Tu já respondeu, mas eu quero que tu fale sobre isso agora.
Sim. O fandom existe, é um movimento assim que tem grandes mulheres, eu tenho grandes amigas que são assim realmente militantes da bandeira, mas tem muitas coisas que eu acho que não condiz para mim. Eu gosto muito da visão da Cassandra. A Cassandra sempre fala assim que a base do fandom é o gozo feminino, seja dominante ou não. Entendeu? E tem as mais radicais que dizem que não, que é mulheres fortes sempre, que dominarão o mundo. Então, assim, eu acho que essa muito extremista eu não particularmente não gosto. E por eu ter uma menina agora, né, recente, já tem esse ano, um ano e meio, então, assim, a grosso modo, eu não me encaixo no fandom por isso. Porque ele prega, mesmo, lógico que a submissa ela é livre para estar na posição que quer, mas ela prega assim, a supremacia feminina sobre os homens. E como eu falei, esse negócio de supremacia, eu acho que soa muito forte. Acho que tudo que levou esse nome de supremacia nunca deu certo, nunca vai dar. Mas eu admiro, tenho grandes amigas, tem alguns pontos que a gente, por ser mulher, acaba trazendo, sim, para dentro da nossa relação, mas não sem bandeiras extremas. Ok. Voltando aqui, Paulo Duarte conversando com a Rainha Regis. Desculpa, eu botei uma balinha na boca porque estou tossindo o restinho de gripe, mas eu acho que a voz vai sair boa. Uma pergunta para ti. Dinheiro. Tu trabalha no sistema de tributo, de pagamento de alguma coisa por parte dos subs, ou é no amor mesmo? Não, eu faço tudo por prazer mesmo. No começo eu até fiz algumas sessões tributadas, porque eu queria ver qual era o lance de fazer uma sessão paga. E foi dentro do que eu esperava, mas não me identifiquei. Não acho errado, acho muito legal quem sobrevive do BDSM, mas eu não. Eu faço por prazer, pelo meu prazer. Outra pergunta. Empréstimo. Tu adepto do empréstimo? Sim, sim. Eu empresto e recebo também empréstimos. Eu tenho uma visão muito assim. É escravo, é meu servo, a gente tem todo um zelo, um carinho. Então eu só empresto para alguém que eu confio. Eu jamais vou pegar uma peça minha, seja um escravo, ou seja até um chicote, emprestar para alguém que eu não confio. Porque eu não sei se ele vai cuidar muito bem, entende? Então eu só empresto para pessoas de minha confiança. Eu já emprestei para amigas próximas, dominadoras. Já emprestei para um dominador também, que ele queria fazer uma cena de bondage, uma mumificação, na verdade, com umas bandanas diferentes. E a serva dele não estava muito bem no dia. Eu falei, não, tá aqui meu menino, pode usar, porque eu confio em ti. Então eu empresto, assim, sou super adepta, e eles já entram já sabendo dessa condição. Perguntei porque eu não empresto, eu compartilho, mas não empresto. Compartilho sexualmente, tá? Eu sou Sim. adepto do uso coletivo. Uso coletivo, tu é a favor? Faz, não faz? Então, eu sou a favor, mas até agora ninguém assim. Como eu costumo falar que eu tenho um gosto um pouco exótico, então os meus não são muito atrativos, exceto esse que mora comigo, ele já chamou a atenção sexualmente falando de algumas domes que já me pediram, entendeu? Mas como tudo é consensual, a gente tem que chegar num comum acordo para ele também se sentir à vontade, porque não adianta eu emprestar uma peça para alguém e ela não servir bem. Então ela tem que servir melhor do que me serve, porque assim, ela me representa na mão de outra pessoa. Tá, ok. Quantas posses fixas tem a Rainha Regis? Então, atualmente eu tenho 3 encolerados fixos e iniciei uma avaliação tem uns 4 meses aí, com um outro rapaz novo também. Iniciante no meio, só tinha bases teóricas, algumas coisas, e botamos aí em teste aí na casa aí, vamos ver o que dá. Sessões avulsas, continua? Então, agora com a pandemia, realmente eu diminui muito, mas eu tenho uma partner, que ela é uma grande pessoa masoquista, e a gente tem um SM, faço avulsas com ela, e tem um outro rapaz que também
já era antigo, já tem mais ou menos uns 3 anos que a gente contei, foram os únicos que eu mantive. E como você tem, às vezes, muitas postas, não sobra um tempinho para você ficar fazendo. Eu não vou deixar de usar os meus, que eu já conheço, que eu já sei aonde eu posso ir, para pegar um novato. Então, eu diminuí bastante. Mas eu sou adepta, eu gosto. Talvez se me interessar, se o serviço se mostrar interessante, eu marco e uso sim. Ok. Qual papel que a Rainha Regis ocupa no BDSM nacional e qual o papel que espera ocupar? Olha, no papel nacional, eu não sei, porque tem tanta gente boa aí nesse Brasilzão, sabe? Pessoas que eu gosto bastante também. Eu tento ser o quê? Na verdade, assim, o meu foco é ajudar os iniciantes. Então, assim, as pessoas me procuram muito para dúvidas iniciais, como adentrar ao meio, como ir num evento. Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas me procuram. Como eu chego num evento? Então eu acho assim que, se for para falar influenciadora, que eu seja uma influenciadora do bem para os iniciantes. Acha que os regimes Maledon e Femdom podem coexistir no mundo BDSM, um com o outro e ambos com BDSM tradicional? Olha, essa é bem complicada, sabe? Na verdade, eles deveriam coexistir muito bem, porque assim são similares por ser, né, universos de dominantes com condutas e dogmas bem diferentes um do outro. Um crê, né, o Malidon, né, o Maidon crê no papel natural da mulher, que é servir, e o Fendon no papel natural, que as mulheres são superior ao homem. Então, assim, deveria haver, dentro desse meio, coisa que vale, acho que para tudo, sabe, Duarte? A palavra respeito. Se houvesse respeito realmente no meio, dava tudo certo. Cada um vivia o seu universo feliz, gozava tranquilamente e não interferia sem insulto, sem tudo. E nos últimos tempos eu vi assim uma guerrinha assídua, tá? Do melhor, do pior. E não tem, nós somos todos praticantes iguais, dominantes são dominantes. Não tem o cara que domina mais, a mulher que domina menos. Não, são dominantes iguais, cada um com a sua personalidade. Eu tenho amigos que tem um grande amigo pessoal até, que é adepto do Maledon, a gente é amigo de PV, de conversar e dar risada, e se trata muito bem. E ele não vê problema algum, entendeu? E com as mulheres dominantes. Mas sempre tem, né? Todo grupo tem um pessoal que são mais radical e que levam ao extremo de não olhar, de não falar. Assim, não quer olhar, não quer falar, tanto as domes quanto os dominadores, mas se respeitem. Eu acho que nós somos adultos, somos bem velhinhos já, então assim, a gente tinha que pregar realmente isso, o respeito. Tanto o pessoal leather, né, que são os dominadores gays, que vivem tranquilamente, sem estar dentro desse tipo de guerrinha, entendeu? Então deveria coexistir e habitar o mesmo espaço em paz. Era isso que tinha que ser. O Léder, a minha intenção agora é convidar o Dom Barbudo. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Amigão meu do coração também. Vamos torcer para ele aceitar. Sim, Faz um lobby para mim aí para ele aceitar. pode deixar, pode deixar. Qual é o teu lado mais predominante? A dominadora ou a sádica? A sádica, a sádica. Eu costumo dizer que os sádicos, eles são os dominadores por consequência. Porque para ter um corpo, para causar uma dor, nós temos que dominar antes. Entendeu? Se a gente pegar força, é crime. Então a gente acaba desenvolvendo a dominação por consequência. Mas eu sou muito mais sádica do que dominadora. Perguntaram, eu cedi uma entrevista agora, anteontem, eu acho, para um grupo e perguntaram o que eu acho de dominação psicológica. A minha resposta foi, toda dominação é psicológica. Exato. Se não ganhar a mente, tu não ganhou nada. Exatamente, eu falo essa frase constantemente. Falo não, porque eles colocam separado, né? Como a dominação psicológica sendo uma prática. Não é. Se não começa no psicológico, você não consegue nada. Nada, nada. Só vai ter uma casca ali para trabalhar. Exatamente, exatamente. Sei que tu criou um grupo de acolhimento, um grupo de
onde tu recepciona pessoas novatas e faz um acolhimento, uma orientação inicial para quem está começando. Como é que é isso do grupo e qual o papel que tu exerce no grupo e que o grupo exerce na comunidade BDSM? É um trabalho oficial isso ou é um grupo de amigos que se reuniu e resolveu, vamos ajudar uma pessoa aqui e tal? Como é que funciona isso? Sim, ele começou como realmente um grupo, na verdade foi um bate-papo. O Don Kill, um amigo pessoal meu também do meio, sempre falava, ele já tinha tentado, desde que veio o WhatsApp, montar um grupo para acolhimento de iniciante, mas não engajava. E a gente sempre conversava, como é difícil a chegada do iniciante, não só dele se colocar, mas dele achar um bom material de estudo, sabe? Algo que ele vai falar. Uma pergunta. Submissos e dominadores? Submissos e dominadores. Nosso continua. grupo é um grupo misto. Então, assim... Não. Quem vocês acolhem? Todos, submissos e dominadores. Porque o nosso grupo de ADMs é formado por 2 submissas atualmente e 3 dominadores. Então, a gente consegue acolher todo mundo. E o bate-papo foi realmente nisso, em bom material de estudo. Porque, assim, eu já tinha, na época, uma bagagem, assim, na dureza... de experiência. Ele também veio em caminhos diferentes, mas com a trajetória dele. Então a gente se reuniu, falou, vamos montar, mas a gente vai acolher realmente os iniciantes. Então, perdidão que a gente vê às vezes na internet, ou alguém indica. Só que na época hoje a gente ainda tem esse critério, dá muita preferência para as pessoas que a gente conhece pessoalmente. Para quê? Para você ter uma segurança em postar uma foto, em você pôr um relato seu de alguma coisa, uma experiência. Então, eu sou muito noturna aqui em São Paulo, então eu frequento e bato todas as festas. E a gente acaba que vê, hoje a gente tem essa visão, você olha aquela pessoa e fala, é um iniciante, ele tá meio perdido. E a gente chega lá e fala, oi, tudo bem? É primeira vez na casa? Mesmo assim, eu não sou promoter das casas que eu vou, só amigas. E eles falam assim, a primeira vez. Aí a gente já acolhe aquela pessoa no nosso grupo ali. A gente tem um encontro presencial também, agora não está tendo, mas mais ou menos de 3 em 3 meses nós fazemos encontros presenciais, ou numa casa noturna, ou a gente faz um munch em algum lugar, um churrasquinho, uma noite de petisco, justamente para ter essa troca presencial que eu acho que é muito enriquecedora. E o nosso grupo, começamos trazendo, né, alguns submissos e foi vindo os top. Hoje, sem falsa modéstia, nós somos uma grande referência justamente por isso, por acolher os iniciantes, passar uma boa base de estudo, porque também a gente não é link aberto, a gente não aceita todo mundo, tem uma pré-entrevista, porque não adianta eu jogar um bando de iniciante lá sem ter um conteúdo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter boas pessoas lá para ter bons debates, para que aprendam realmente alguma coisa. E os encontros presenciais que a gente faz, que é fantástico, e a gente combina, faz cenas públicas. Teve alguns encontros que nós fizemos, montamos até mini workshops para passar práticas que o pessoal tinha mais dúvidas, com segurança, com técnicas realmente, porque hoje a gente sabe que tem técnica sim para fazer, por exemplo, uma perfuração, não é só chegar lá e furar com a agulha. Você tem que ter todo um trabalho antes e pós de uma perfuração, e a gente tenta passar tudo isso na teoria e na prática também, com fé na grande medicina, que esse ano a gente tem o nosso encontro aí de 4 anos do nosso grupo Universo BDSM. O nome é esse, Universo BDSM? É, Universo BDSM, porque e é um grupo do quê? Do WhatsApp? De WhatsApp. Não vão abrir no Facebook? Então, a gente não abre esse link no Facebook justamente por isso, para não é que a gente não quer todo mundo, mas para ter um filtro. Se a gente deixa aberto o link, você não consegue, porque a gente tem a nossa vida de trabalho, o pessoal consegue filtrar a qualidade das pessoas que realmente querem aprender e dos que estão ali só para fazer uma desarmonia ou só olhar, entendeu? A gente prefere que as pessoas... Lá nós somos um grupo atualmente, tem 90 pessoas.
Dessas 90 pessoas, Duarte, 70 se conhece pessoalmente. Tem pessoas que vêm de outro estado, porque não tem, por exemplo, tem no Maranhão, que não tem né, um público muito grande, BDSM, eles vêm para São Paulo, aí a gente vê uma hospedagem, faz a pesquisa para eles num hotel mais barato, ou às vezes algum praticante que já tem uma afinidade, fala, não, posso receber aqui em casa. A gente dá realmente um acolhimento, para que as pessoas tenham pelo menos um contato na vida dela real. Porque a teoria é muito lindo, mas você só sabe o que você quer mesmo quando você vê o real. Vocês estão querendo abrir esse grupo para mais gente, não? Então, a gente abre sim. A gente sempre procura trazer entrevistas. Então, as pessoas pedem muito temas, a gente procura pessoas de credibilidade, que a gente conhece um trabalho e traz como um entrevistado também. É uma entrevista de diálogo e tudo. Aí a gente deixa aberto o link. De acordo com como a gente abre, as pessoas permanecem no grupo. Durante a semana, os dias que vão se seguindo, a gente vai fazendo um filtro de participação. Realmente, se aquela pessoa está interessada em aprender o BDSM, se ela está ali só para caçar, entendeu? Aí a gente vai removendo mesmo, sem dó nem piedade. Facão. E qual é o caminho para quem quer entrar nesse grupo, para quem quer conhecer? Te procurar? Me procurar. Me procura nas redes, vai lá no meu inbox, no meu direct, e deixa lá, tem interesse em realmente estudar, em aprender sobre o BDSM, que a gente faz conversa um pouquinho, a gente fala entrevistinha, mas não é. A gente conversa um pouquinho e põe lá no grupo, lá, aí tem a semaninha da avaliação bonitinha, de participação, e consegue entrar. Tá. Para quem não conhece a Regis, eu vou colocar aqui embaixo o contato dela. Tu tem o quê? Instagram, né? Tem o Instagram e tem o Facebook. Facebook eu entro moderadamente. Eu entro com mais frequência no Instagram. E no Fat Life também tem o Fat, que eu entro moderado. Então, eu vou depois conversar com ela, vai me passar. Vou colocar embaixo o Fat Life, o Facebook e o Instagram dela. E também vai estar na descrição do vídeo, tá? Mas vão assistir o vídeo aí. Então, leiam aqui embaixo, que eu vou botar aqui embaixo os contatos da Regis. Quem quiser participar ou tirar alguma dúvida aí, procure a Regis. A professora Regis. Ah, quem dera! Eu ia te perguntar agora, a Rainha Regis vive do BDSM através de algum trabalho desenvolvido ou tem uma atividade paralela que te proporciona uma renda? O que tu faz realmente para ganhar a vida? Já que tu falou que não é pelo BDSM. Sim, não vivo do BDSM, não consigo. Eu não tenho dom nenhum para artesanato, então assim, eu não consigo fabricar nada. Eu acho lindo quem fabrica. E também não consegui ser dominatrix, não era do meu perfil. Eu tenho uma renda fora, eu trabalho, sou uma assalariada, sim, entendeu? A gente não tá só de vida de dondoca, né? De dondoca só tem a cara só. Mas eu trabalho com eventos que agora, lógico, né, desses anos aí da pandemia, tá muito fraco. Quando eles deram uma afrouxadinha, a gente conseguiu fazer alguns eventos, então assim, tá bem difícil a minha área agora. Entendeu? Deixa eu ver tua mão aí. O que tem na mão aí? É o símbolo do BDSM. Ah, que nem o meu aqui. É. O meu é mais discreto. Trabalhava com o público, não podia fazer uma coisa muito grande. Sim. Safe Word. A favor, contra... Super a favor. Tem que ter. É que nem eu falo, é a única segurança que o servo tem. É a safe. E tem que ser usada assim. Safe não é enfeite, não é só para discurso bonitinho. Entendeu? E sempre tem um dia que o escravo não tá legal. Às vezes, agora tendo uma menina, a gente vê que o pré-menstrual é muito complicado. Então, às vezes, aquele dia ela não tá bem, mas é o dia que ela tem que me servir. Então, ela vem pela fidelidade, mas o psicológico, o físico não tá bem. E a safe, ela te protege disso. Eu sou super a favor. Os meus, eles têm safe. Sabe? Eu chamo de escravos porque eu sou da época, né, que tá encolerado é escravo. E sim, eles têm safe. Eles acho que usaram muito pouco, tá? Mesmo o que vive comigo, que já tem bastante anos, eles usaram, tipo assim, 2 vezes. Porque eu também não levo ao extremo. Eu acho, assim, que bonito do top é observar e conhecer a sua peça. Então, assim, eu não tenho necessidade de levar ele ao extremo do limite, sabe? Eu acho que eu tenho que acompanhar e saber quando ele está, assim, beirando e quando já deu. Quem tem que ter essa percepção somos nós. Ok. Negociação. Tu é a favor de sentar antes, conversar, botar tudo na mesa, joga tudo ali? Ou tu
assume e tu vai ajeitando conforme vai andando o caminhão. Ai, nossa, isso aí eu já fui muito apedrejada, sabe? Eu não uso esse termo negociação, porque eu acho que a negociação ela começa desde o momento que eu abordo o escravo, ou ele me aborda, porque a menina que eu tenho foi ela que me abordou, e a gente começa a conversar, né? Que é a conversação, né? Que o pessoal fala hoje. Então, assim, tô conversando, ele mostrou interesse, eu também. Então, para mim, aí já é uma negociação. Porque eu já falo Para quem mim eu também. sou, quem eu sou, as práticas. Se ele me procura, é porque ele já sabe que tipo de práticas eu gosto. Então, assim, ele já vem sabendo quem eu sou. E então ali eu acho que já é negociação, porque você já começa aquela pré-entrevista. Quem você é, da onde você é, a distância, disponibilidade, é um ponto que eu toco muito, que não adianta você querer me servir, mas nunca ter tempo. Entendeu? É por isso que eu sempre opto por quem é solteiro, porque pode ter, né, porque às vezes eu quero passar um final de semana com a pessoa, então ela tem que ter esse tempo disponível, se tem uma esposa, um marido em casa que causa algum problema, porque a intenção da gente não é causar problema, é prazer para ambos os lados. Então a negociação para mim começa por aí. Eu não uso esse termo mesmo, de verdade. Quando eu falo assim que eu tô com esse mais novo em avaliação, é porque eu já passei dessa fase de bate-papo, eu já tive uma primeira sessão, já tive 2 sessões antes de botar ele em avaliação. Entendeu? Porque também eu acho assim que não pode enrolar muito. Porque assim, eu tô afim, você tá afim, as práticas deram. Eu começo a saber quem é você, porque eu gosto de saber quem é a pessoa atrás do submisso. Quem é, por exemplo, o João? O João é o quê? O João faz o quê? O João é um bom pai? Ele tem filhos? Ele é um bom filho? Porque se ele for uma pessoa boa na vida, ele vai ser um bom servo. Agora, se ele for. Pode falar um palavrão? Pode, claro. Bota um pi depois. Se ele for um filho de uma puta na vida baunilha dele, ele vai ser um servo filho da puta também. Isso aí não tem como. Se você não tem caráter na sua vida baunilha, você não vai ter dentro do BDSM. A gente não finge. São coisas assim, essa coisa de caráter, índole, a gente não consegue fingir. Então, para mim, isso já é. Essa conversa toda, para mim, já entra nessa fase de negociação. Se tudo isso deu certo, se eu conhecia uma pessoa boa índole, sabe, gente boa, que tem um respeito familiar na casa dele, então ele vai me servir muito bem. Então, aí é partir para o ponto de encontro principal, uma primeira sessão, porque realmente eu não tomo posse de ninguém se eu não tiver sessão antes. Eu faço test drive, sim, entendeu? Podem falar o que for, me julgar. E aí depois disso já entra numa avaliação. Eu acho que se você ficar muito tempo, o pessoal às vezes fala assim, pô, eu vejo aí o pessoal, né, negociando, falando até tal dessa negociação. 2 anos em negociação, cacete. Se demora. Tudo bem, a gente nunca conhece uma pessoa 100%. A gente mora, às vezes, 30 anos com alguém e não conhece. Mas, pô, 2 anos para você ver se aquela pessoa é apta para te servir. Então, acho que nem você mesmo sabe o que está buscando num escravo. Tá bom. Bom, chama de negociação ou de avaliação, é tudo a mesma coisa. É uma forma de tentar conhecer a pessoa que está entrando naquela relação. E eu ia te perguntar uma coisa agora relativa àquilo. Ah, sim, não, eu ia comentar contigo. O meu vídeo que eu vou gravar hoje ainda fala sobre Alice. Porque toda mulher, quando chega, se acha Alice. E nesse vídeo eu vou explicar, eu já comentei isso na entrevista que eu cedi anteontem, eu vou explicar que caráter a gente carrega junto onde vai. Então, quem é mau caráter lá fora vai ser mau caráter aqui dentro. Tá? A pessoa não muda. Não é um casaco que tu tira e bota. Então, quem é mau caráter lá fora vai continuar mau caráter aqui dentro. Exato. Regis, tem algum limite, alguma coisa que tu diga assim para a sub que está chegando? Tira a cadela da chuva que isso eu não faço. Olha, eu já fiz muita coisa, tá? Eu sou. Meu leque assim, é muito grande mesmo de tudo. Eu acho que a única coisa que eu fiz que não é minha praia mesmo é a inversão de papéis, tá? A inversão de papéis eu digo que vai além do sexo anal, tá? Sexo anal é sexo anal. A inversão de papéis é aquela troca mesmo do masculino para o feminino. Não me identifico muito. A Cici também é uma coisa que eu não pratico. Eu acho que Cici tem que ter um dom para montar a bonequinha.
e conduzi-la. Não tenho muito a minha praia. Eu tenho a Acho que impressão que é essa. gosta de submisso com aspecto hétero, aspecto macho. Sim, eu gosto. Eu gosto daquele aspecto masculino mesmo para me servir. Eu não Até gosto dos porque tu faz uso trejeitos sexual afeminados. do homem, né? Do macho. Sim, sim. E eu acho bonita aquela imagem do homem másculo de joelhos aos meus pés. Eu acho que isso me excita muito. Então, assim, A humilhação o maior. feminino tem que ser muito feminino. E eu gosto dos altos, tá? De homens altos. Os meus, eles têm de 1,80 para cima. Porque eu sou muito baixa, então eu gosto dos grandes aos meus pés. E as meninas, a minha menina, ela tem que ser muito feminina. Porque eu falo assim, que eu tenho como a minha boneca mesmo. Então ela é bem feminina. Uma mulher, talvez, com aspectos um pouco mais rústicos, não sei. Não sei se nunca me atraiu. Tu te envolve sentimentalmente com as tuas posses? Ah, claro, a gente se envolve, sabe? A gente ama, a gente cuida. E cuidar não é só cuidar assim em sessão, né? No que nem eu falo, pré-care e aftercare. Você acaba se envolvendo, é muitos anos juntos, muitos anos de convivência. Muitos acabam também, sabe, deixando a vida deles e vivendo a nossa vida. Eles se preocupam comigo e eu tenho por obrigação também. A gente entra. Eu não entro muito na vida baunilha deles, exceto do que vive comigo, que é uma TP drástico aqui. Eu mando tudo, eu decido até o dia que ele visita a família dele. Mas assim, o restante a gente acaba fazendo esse acolhimento, sim. O dia que não foi bem no trabalho, o dia que brigou com o vizinho. Então a gente tem sim esse envolvimento sentimental. Se não tem, também não é prazeroso. Você está fazendo o quê? Então, é mecânico? Ninguém é robótico. Nós somos seres humanos e tem que ter sentimento. O Apolo tá contigo quanto tempo? Olha, o Apolo tá comigo desde o começo, hein? Desde o começo. No começo a gente era meio enroscado, assim. A gente tinha aquela pegada selvagem, que hoje eles falam que é hot, não sei o quê, né? Mas ele tá comigo desde o começo, desde o começo. Já junto, já tem todos esses 10 anos, ele participou de toda a minha caminhada. Todos os testes, tudo. Primeiro chicote que eu mandei fazer, sabe? Eu falei assim, ó, eu mandei fazer esse chicote aqui do cara lá que faz, e eu vou bater, e ele sempre assim, sabe, pronto para mim. Porque na verdade ele já tinha condição de ser um submisso, mas nunca assim falou assim, eu sou um submisso. Ele falou assim, você é a mulher que eu quero servir para sempre, seja no que for. E assim é, viu? E assim é. Durante a tua trajetória, alguma coisa te causou arrependimento? Alguma coisa que tu fez ou que tu viveu, te arrependeu? Uma coisa assim, aquilo eu não volto a fazer? Olha, em atos mesmos, quase nada. Porque assim, eu penso muito antes de fazer alguma coisa, hoje até de falar. Mas algumas pessoas, sim. Eu me arrependo muito de ter conhecido algumas pessoas e ter dado entrada para elas fazerem parte da minha vida, pessoas do meio, né? E que se eu pudesse, realmente, se eu pudesse, assim, falar assim, arrancar aquela página e falar assim, nunca, ou nem essa pessoa seria bem melhor. Já pensou? Como acontece com muitos praticantes, né? Em desistir do meio, que eu já passei por isso. O que te motivou a isso, ou o que te motivaria a isso? Abandonar o meio? Então, eu já pensei em me afastar muito, assim, não de parar de praticar, mas de sair de tudo, de apagar redes, justamente porque, assim, a gente não agrada a todos, né? Isso é fato, tanto no mundo fetichista quanto no mundo baunilha. Só que quando a pessoa não gosta de você e fala, ok, não quero olhar na cara da Regis, tudo bem. Ruim é quando começa aquelas perseguições, os haters que falam e eles te atacam do lado, do outro. Então, às vezes, tem coisas que ferem a gente. Nós somos ogros, trogloditas, mas a gente ama, a gente tem um coraçãozinho aqui dentro. Então, esse tipo de coisa me fez pensar, assim, repensar várias vezes, falar assim, eu acho que não é para mim, entendeu? Eu não quero matar ninguém, então, assim, eu vou me afastar do meio. Mas depois os amigos, que o pessoal acha que não, mas a gente constrói muitas amizades dentro do meio BDSM, que eles incentivam e estão do nosso lado a isso, e a gente vê as pessoas recebem tanto carinho que você fala assim, não posso parar agora, entendeu? Mas já passei por essa fase, sim. Tu já é bastante experiente no meio e adepta do velho BDSM, da maneira mais
mais tradicional do BDSM. O que tu pensa sobre o New? O BDSM novo que está entrando agora, que está surgindo, que traz regras diferenciadas, traz visões diferenciadas do meio e hábitos modernos demais um pouco, muitas vezes para nós mais antigos. Como é que tu vê o pessoal que está entrando agora e como é que tu recebe isso? Olha, tem coisa, Duarte, de verdade, que meus olhos sangram de ver. Sangram mesmo. Que eu Muita falo, coisa. gente, é um apocalipse BDSM, fujam para as cavernas. Mas, assim, agora falando de um ponto, assim, eu acho que as pessoas, assim, quando a gente chega, o BDSM, eu acho que ele é assim, ele já era assim quando eu cheguei, entendeu? E assim, eu me adaptei a ele, não foi ele, as regras os que se adaptaram a mim. Você se encaixa no que já existe, entendeu? Agora, o pessoal mais moderno, eles fazem o quê? Eles pegam o que já existe e querem adaptar para facilidade própria. Porque uma coisa que a gente vê muito do pessoal. A verticalidade. Verticalidade é uma coisa que está super assim, muito complicado. Eles transformarem uma relação. Não sou contra a fetichista, pelo amor dos deuses, mas eu acho assim, é legal ser fetichista. Quem se encaixa nisso sem se prender a uma posição, vive muito bem, é muito sortudo. Coisa eu não consegui. Mas eles querem adaptar, eles querem achar que uma relação não tem verticalidade, por exemplo. E tem. A verticalidade tem. Eu falei assim, eu nunca consegui ver uma DS na horizontal. Falei, o dia que alguém conseguir desenhar ou explicar para mim como é que é uma DS na horizontal, aí eu vou repensar todos os meus conceitos. Isso é o mínimo. Existe, chama casamento. Ai, cacete, é verdade. Tem tanto tempo que eu não sou casada mesmo que eu já até esqueci, é verdade. É verdade. É por isso que eu falo, então, quer viver horizontal? Você pula para o baunilhinha e fica lá, porque lá é tudo horizontal, entendeu? Mas eu nunca vi uma sociedade mesmo, viver sem uma posição de liderança. E é o que a gente leva para nós. E eles, na verdade, é só isso. Eles pegam o que eles já conhecem, aí falam, ai, nossa, é muito difícil isso aí. Então eu vou bolar um jeitinho aqui e acham um grupinho que se afiniza a essa ideia e começam a fazer isso aí. Porque que nem eu falo, gente, eu falo, não existe o velho BDSM e o novo BDSM é um só. Quem tem que se adaptar somos nós que chegamos. Agora, se você não se adaptou, então realmente, meu amiguinho, não é para você. Porque eu falo, o BDSM não é para todo mundo. E não é questão financeira nem nada, é questão de protocolos, de condutas, entendeu? Ele exige muito da gente. E não é todo mundo que está pronto, né, a fazer parte desse mundo cheio de regras e protocolos que a gente vive. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu sempre comento lá que o pessoal está querendo reinventar a roda e redescobrir o fogo. Então eles pegam uma coisa que a gente sempre fez, tão modificada e mudam o nome. Agora, por exemplo, Spanking virou Impact Play. Sim, eu ia falar isso agora. Bota play na frente de qualquer coisa e vibrar. Pronto, aí tá tudo definido. Antigamente, spanking era tudo, abrangia tudo. Não é o pé da letra, não é a tradução, pô. Falou spank, era bater, era chicote, palmatória, mão, o que tiver. Agora não. Agora tem a divisória do que bater com palmatória é uma coisa, com chicote, a gente chamava tudo de chicote. Hoje em dia, cada chicote tem o seu nome, se tem tantas cerdas, se tem um cabo do tamanho. Então, é bonitinho? É legal, é bonitinho, entendeu? Mas não pode falar que nós estamos errados. Se eu chamar de spanking, entendeu? Não pode estar errado. O que eu disse? Só existia o BDSM, né? Tudo aquilo é BDSM. Tudo que tu tinha numa relação é BDSM. O que eles fizeram? Eles foram fatiando e agora cada coisa tem um nome. Né? Mas as modernidades, a gente que está ficando velho para essas coisas. Eu falo sempre com a minha parte, né? Eu falo assim, eu acho que eu sou muito vintage. Eu acho que eu sou vintage. A gente vai dar uma pequena pausa para a gente tomar um café, eu e a Regis, e a gente já retorna para conversar com ela. A gente tem mais um bloquinho de perguntas ainda. Tá tão gostoso que eu teria mais uns 10 blocos, mas a gente tem que dormir também, né? Tá mesmo. Já retornamos aí em seguidinha. Fechou.
Voltando aqui, Paulo Duarte, canal Sabores da Masmorra, conversando com a Rainha Regis, e agora com o seu porquinho ali, Apolo. É um porquinho de estimação que ela tem. Abana aí, Apolo, para saber que não é uma estátua. Olha lá! Muito bem, Regis. Se ele quiser permanecer aí, tá tranquilo por nós. Tu acha, tendo em vista assim os mais antigos do BDSM, os dominantes mais antigos, tu acha que os novos dominantes estão mais frouxos ou mais liberais em relação a tratamento, em relação a protocolos, em relação à liturgia, e tudo isso? Tu acha que eles estão, vamos usar a palavra, ou frouxos ou liberais, o que tu preferir? Então, frouxo eu acho que é muito pessoal. Ultimamente eu tenho visto muita gente das antigas que afrouxou muito o cinto também, soltou muita rédea. Mas os mais novos, eles estão mais liberais, sim. Isso é notório, a gente percebe com frequência. Mas o porquê também? Em uma conversa também com os amigos antigos, eu reparei o quê? Eles não têm aonde pôr em prática os altos protocolos que a gente tem. Não, dificilmente a gente tem um evento hoje em dia que exija isso. Então é muito particular. Por exemplo, eu chego nas casas noturnas aqui e já é do meu costume. Os meus servos não se sentam à minha altura, eles só comem, só bebem quando eu ordeno. Mas eu vejo que o pessoal, eles são muito mais maleáveis nessa questão. Talvez porque a noite não pediu, não tem um evento que exija, ou sei lá, ou eles não veem muitos praticantes, sabe? Eu acho que se o pessoal mais antigo também colocasse mais isso em pauta, mostrasse mais como realmente existe o protocolo e ele tem que ser seguido, essa parte litúrgica, sim, eu acho que talvez eles alguns conseguiriam se adaptar. Mas eles estão muito mais liberais, totais liberais, total. Tá. Quais as características que um bottom precisa ter para agradar ou atrair a Rainha Regis? Primeiro de tudo, ele tem que mostrar que ele quer me servir. Que ele não está desesperado atrás de uma dona. Ele tem que mostrar que se interessou por mim, seja por qualquer atrativo, e ser solteiro principalmente, porque assim, eu não quero ser o problema nem amante da vida de cada um. Eu quero construir a minha relação. Então, ser solteiro e ter disponibilidade, para mim, é tudo. Eu não sou à base de mimos, de presentes, essas coisas assim, eu acho que é muito supérfluo. Entendeu? Eu já ganho muita coisa deles, os que me servem já me presenteiam muito. Então, assim, eu não tenho valor. Eu não barganho nada. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é esse em me servir. Por que ele quer me servir? É a última opção? Eu estou desesperado por uma dona? Ou realmente a Regis, a rainha, me atraiu? Eu quero porque ela é majestosa, porque ela tem cabelo cacheado, alguma coisa tem que ser muito pessoal para mim. O presente tem que ser ele. Exatamente. Tá. O que tu acha de práticas públicas? Costuma fazer muito seguido? Eu gosto assim, eu acho que tem que ter um limite. Eu faço, já fiz muito mais cenas públicas, só que eu acho assim, quando você faz uma cena pública, realmente é para um público. Às vezes, o que eu faço dentro da minha casa, da minha masmorra, é muito pessoal, às vezes é mais hard, que nem o pessoal fala. Então, se você vai fazer uma cena para um público, você tem que se preocupar com o que você vai mostrar, da maneira que você vai mostrar, porque a gente tem que entender que sim, todas as casas têm o pessoal baunilha que está indo por curiosidade, tá o iniciante que ele está indo para ver algo bonito sendo feito. Então, eu falar essa palavra, mas eu acho que tem que ser uma coisa cênica, para você transparecer o lado bonito de um spanking. Lógico que a gente faz, às vezes, bate, sangra, corta um pouco, por conta que a gente já conhece a nossa peça, o instrumento que a gente usa, mas assim, jamais eu vou fazer uma cena
para bater e o sangue voar para tudo quanto é lado, entendeu? Porque acho que não é isso que as pessoas estão procurando dentro da cena. Elas procuram o bonito. É o quê? A destreza em empunhar um flogger bonito, bater com um chicote eficiente, uma pontaria. E a conexão entre o que eu vejo muito que as pessoas elogiam quando a gente termina uma cena pública é a conexão entre o escravo e o dominante. Sabe, a maneira de nem falar, só de olhar você sabe se tá bem, se não tá, se pode bater mais forte. E eu acho isso bonito. E eu faço bastante, desde que eu acho muito bonito, desde que seja uma cena limpa, bonita. Cenas muito agressivas ou não bem preparadas, não me agrada os olhos e eu não faço. É muito mais o mise-en-scène, muito mais o demonstrativo do que Sim. realmente a consequência do spanking. Sim, eu até comentei isso uma vez com a Fran numa entrevista, que eu falei assim, eu acho que as pessoas estão confundindo muito a cena pública com a sua sessão particular. Eu acho que a sua sessão particular você faz dentro da sua casa, da sua masmorra, do motel, seja onde você costuma ter. E para o público você tem que oferecer uma coisa muito mais instrutiva, muito mais bonita de se ver mesmo. Mais didática. Isso, didática é a palavra certa. Para servir a Rainha Regis, prefere os héteros ou não tem importância a orientação sexual das posses, seja homem ou seja mulher? Não, não tem importância. Eu avalio o que eu falei antes, a vontade de me servir, de estar comigo. Não, é porque assim, a gente não tem uma... Eu costumo falar que a gente não domina gênero sexual. A gente domina pessoas. Eu já sei a pergunta, porque tu já falou essa parte aí. Também já falou a outra. Um sumiço homem com aspecto másculo traz mais satisfação na prática da humilhação por ser o estereótipo do machão tradicional, tal, que normalmente não aceitaria tal tratamento? Sim, sim, traz. É muito mais satisfatório, sim. Qual é a altura do porquinho aí e a idade? A idade não, o peso. A altura e peso dele. Está com... Tem 1,80? 1,85 e 92 quilos. 1,85 e 92 quilos. Um puta porco. Um negrão, negrão. Negrão é grandão. Já tá na hora de capar e engordar, né? Já tá quase na hora de capar, já. Vamos capar para engordar. Acredita que praticantes mais antigos têm a obrigação de repassar os seus conhecimentos? Como é que é a Regis nesse sentido? Tu já explicou alguma coisa, mas no dia a dia, tu ensina, orienta, mentora, tá mentorando alguém, tu faz a mentoria, tu faz esse papel de mentora? Isso é bem legal. Eu conheço muita gente aqui de São Paulo, antiga mesmo. Antiga, quando eu falo, é assim, de 20 anos, da tua época para lá, que estavam aqui no início da coisa toda, que são ainda ativos, eles ainda estão praticando, ainda tem servos, e a gente conversa bastante. Tenho 2, 3 que a gente conversa muito, que eu troco muita experiência com eles. E eles hoje não fazem mais parte da comunidade pública. Não tem canal, eles não têm uma fonte aberta para as pessoas. E eu acho, sim, que eles deveriam aparecer, porque, assim, acaba que vira lenda. Você fala, por exemplo, assim, de uma pessoa que teve 20 e poucos anos atrás como uma referência. Porém, aonde está essa referência? Eu sei, eu conheço alguns, eu falo, não, eles estão em prática ainda, mas cadê? Não é que tem que se expor, mas assim, eu acho que blog é uma coisa muito, muito acessível. Você tem que ter um endereço de link para mandar para a garotada jovem e falar assim, olha, acesse esse link que lá você tem informações boas e de qualidade. Então, acho que pelo menos esse tipo, um deles, ou em nome de um grupo dos mais antigos, tinha que ter para passar esses fundamentos, essa parte litúrgica que eu vejo que realmente está se perdendo. Não está tendo mais, eles estão vendo não mais como uma utilidade. Eu acho que para nós, é a base de tudo. Isso é o que seduz a gente para ficar no meio. Então, acho que eles tinham, sim, não por obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, mas eles deveriam fazer, sim, pelo menos um deles, expor mais, pôr alguma fonte para que a gente pudesse usar como indicação, sim. Eu costumo dizer que eu não mentoro ninguém. Já tem bastante gente que me procura. Eu prefiro ser amiga.
Então, assim, como eu falei lá no começo, que eu recebi muita coisa de amigos que adentraram a minha vida, inclusive baunilha, eu procuro essa mesma qualidade, ser amiga, se a pessoa realmente vai se interessar, se realmente ela tá me pedindo uma instrução de perfuração e ela é uma boa pessoa, é sã mentalmente o suficiente para isso, então eu acordo com uma amiga, a gente troca informação, porque a gente também nunca detém todo o conhecimento, sempre eu tô em aprendizado. E eu tenho algumas pessoas, sim, não botam. Eu tenho 2 bottoms que conversam comigo informal, por serem mulheres, eu acho. Mas eu não tenho como instruir elas em muita coisa, porque assim, não cabe, né, a minha ossada. Tem pontos de visão que às vezes elas perguntam, mas o dominador tal fez tal coisa comigo. Eu falo, poxa, dentro da minha visão tá ok, eu também faria. E às vezes não é isso que ela queria ouvir. Então, eu diminui um pouco. Normalmente, eu só auxilio dominadores mesmo. As bottoms, quando às vezes me procuram para mentorar, para ser protegido e tal, eu não faço parte porque não é da minha ossada. Eu costumo dizer que não tem nada certo e nada errado no BDSM. O que tem o que é abuso e o que não é. Isso tem a diferença. Mas às vezes uma coisa que para ti tu não gosta de fazer, não gosta de praticar, que tu considera errado para ti, pode ser certo para o outro. Exatamente. Exatamente. Qual a tua prática preferida com homens e qual a tua prática preferida com mulheres? Olha, eu tenho um conjuntinho que não pode faltar na minha sessão. É o bondage, isso para homem e para mulher. Eu sou uma bondagista nata, adoro de paixão. O spanking, realmente no spanking, assim, com tudo eu gosto, mas assim, as perfurações é a menina dos meus olhos, é o que eu mais gosto de fazer. Não é toda a sessão que dá para fazer, porque assim, em questão de imunidade corporal, ela baixa um pouco a imunidade, porque, né, ela fere mais a pele do que muitas outras práticas, mas eu fico assim, balanceada entre, primeiro, perfuração e bondage e spank ali já, os clássicos, na verdade, né? Com ambos os sexos? Com ambos os sexos, com ambos os sexos. Porque, assim, ambos têm, por ser fisicamente diferentes, são prazeres diferentes, em locais diferentes, mas com ambos os sexos. Eu já sei a tua visão pessoal para essa pergunta aqui, mas eu quero ver o que tu pensa em relação ao resto. Os dominantes homens, mesmo os de regime maridom, costumam, como prática comum, usar a posse sexualmente. No caso de dominants, e muito mais em regime de femdom, isso quase não acontece. Como as justificativas de ambos os lados são controvertidas, o que penso sobre essas diferenças entre um e outro, sendo que em ambos os casos são dominantes? O que explica essa diferença de tratamento e uso e definição da posse? Por exemplo, no Maledon é muito comum, eu acho que a prática mais comum é o uso sexual da peça, no Maledon. Se usa para spank, para bondage, para shibari, para serviçal, mas é muito comum o uso sexual da peça no Maledon. No Femdom, é muito contrário, é muito raro o uso sexual. É mais como serviçal, como shibari, como bondage, como spanking, mas muito raro o uso sexual da peça, porque elas acham que ele não é digno de penetrar, ou que o pau do submisso não é digno de penetrar, ou de ser tocado, uma coisa assim. Como é que tu vê isso? Como é que tu fica, tu que tem uma visão bem mais liberal nesse ponto? Sim. Tu faz uso sexual das tuas peças e também como serviçal, também como dorei, como shibari, como bondage, como spanking, mas tu é bem liberal nesse ponto. Como é que tu fica vendo esses dois pesos? Sabe o que me lembra isso? Eu vou dizer para ti. Me lembra uma piada muito antiga que eu escutei, que o cara pediu o divórcio. Daí o juiz perguntou assim: meu amigo, por que o senhor quer o divórcio da sua esposa? Ah, meritíssimo, é porque a gente pensa muito igual. Mas que bom que vocês pensam igual. Tinha tudo para dar certo. Não, meritíssimo. Ela quer mandar e eu também.
Como é que tu vê isso? Ótima essa. Porque assim, ó, o Femidom acha que tem a supremacia feminina e a mulher está acima de qualquer outro gênero. O Maledon acha que tem supremacia masculina e o homem está acima de qualquer outro gênero. Como é que fica a cabeça da gente que está de fora? Quem está entrando agora, como é que vai entender uma coisa? Não Quer dizer, o entende. certo é o vermelho, mas o certo é o azul também. Sim, eles piram. As minas Isso piram. é assim, é bem complicado falar, porque você acaba entrando, puxando a sardinha, lógico, por seu gênero sexual, entendeu? Mas a resposta clara e objetiva para isso é o tal do patriarcal machista, que é realmente de todos. Ele existe desde a colonização, onde o homem pode sim ter várias parceiras, porque é normal, é o garanhão, como a gente falou lá no começo. A gente cria o filho homem para ser o chefe da família, o que vai herdar as coisas, o machão da casa. Então ele pode aparecer com uma namorada toda semana, e é normal. Agora, sim. Vou te citar um exemplo de um dito muito popular. Prende tuas cabritas que meu bode está solto. Clássico. Agora, se a mulher aparece em casa semanalmente com um namorado, ou ficante, né? Que nem fala hoje em dia. Crush, né? É a palavra que usa hoje. É vagabunda. Vagabunda, é puta, é piranha. Então, assim, eu acho que isso foi o que dividiu essa base. A mulher, ela tem que ser o símbolo imaculado de pureza. Por isso que tem as classes de supremacia que põem a mulher como a imaculada, como a deusa inalcançável. Só que a satisfação sexual dela é onde? É mulher com mulher? Você se torna uma lésbica por ser igualitário? Ok, não é, tá? Porque a maioria das domas e praticantes, elas têm relacionamento com homens. Sejam escravos, sejam dominadores, mas é com homem, entendeu? Então, assim, para que você põe isso? Isso realmente só é estrutural, sabe? É coisa antiga, é o patriarcal enraizado. É daí a divisão. E quando a mulher assume que tem... isso, ó, sem falar de dominadores, a play partner feminina. Quando é uma masoquista, normalmente, que elas assumem que não querem relação fixa, mas querem ter sessão com sádicos, e assim, às vezes ela serve um mês, um ano, depois não tá ok, já quero o outro, porque o outro se mostrou mais dominante, mais poderoso, vamos dizer assim, ela é desvalorizada, ela é vagabunda, entendeu? Ela não presta para ser uma posse, por quê? Porque ela não quer se prender a alguém, por que ela tem que se prender? Então, esse senso realmente é aquela parte assim da visão da mulher como ser imaculado, que não pode ter vários parceiros. Para o homem, pode. Ele pode ter quantos quiserem. Então, o problema realmente dessa divisão sexual entre dominantes é completamente estrutural. Não tem outra alternativa e não tem tempo moderno que mude isso, tá? Eu vejo de pessoas jovens de 20 e poucos anos, que é a idade dos meus filhos, amigos, que elas pensam exatamente assim. Quando elas descobrem dos meus filhos, que a mãe dela é uma dominadora, automaticamente elas têm aquela imagem, nossa, ela dá para todo mundo. Entendeu? E elas já olham assim com certo receio. E nem dou. Sabe, elas não têm nem ideia. Mas por quê? Porque a imagem da mulher tem que ser a santa imaculada. Isso é enraizado e não vou te falar, não é agora, vai demorar muito tempo para quebrar e desmistificar essa imagem, entendeu? Que a mulher ela pode sim ser livre, independente, ter quantos parceiros sexuais ou fetichistas ela quiser. É triste, mas é o real. Regis, dizem e a experiência tem me comprovado que é verdade, que as domes, quando são sádicas, elas são muito mais cruéis do que os pares dominantes homens. Eu digo que isso é verdade, tá? A sádica mulher, quando resolve ser sádica, ela é muito mais cruel que os homens. Tu concorda com isso ou tem alguma... Então, eu escuto muito isso também, entendeu? Muito que as mulheres são mais sádicas que os homens.
Eu não sei, porque assim, eu vejo o sadismo como o sadismo é um. Eu não acredito assim, você é sádico nível hard. Não, sadismo é sadismo. Seja de um beliscão ou de um corte feito de bisturi, Não, eu tô falando de é a dor que tá crueldade. causando. Todos são sádicos, mas Ah, que eu não crueldade. acho, não sei. Poxa, eu conheço homem que é cruel pra caramba, que eu olho e falo assim, meu Deus, eu tenho medo. Mas eu também, depende, eu não sei, acho que é muito relativo, acho que não dá pra afirmar quem é mais cruel. Eu acho que as mulheres são mais rigorosas, por ter, já entrar nessa coisa assim, vou aplicar a prática, não quero sexo em troca, ou não vai ter sexo, talvez remeta um pouco mais de crueldade, entendeu? Porque não tem aquele bônus do sexual. É verdade. Eu tô pensando aqui, pena que não tá calor, né? Ia ficar tão melhor para ele bem quentinho naquela máscara. Pena que não Demos dá calor, azar. pena. Demos azar. Penetração de tua parte nas posses é um hábito comum, né, nas tuas práticas. E como faz quando a posse... Não, tu não pratica, tu falou, né? Inversão tu Não, não não pratica. faço, não faço. Eu já fiz algumas vezes, eu tenho um dos É meus verdade, que tu falou que não gosta. faz. Não, eu não faço porque assim, não me atrai. Eu acho que colocar o homem na. A imagem da mulher, para mim, é muito bonita, é muito forte. Para mim, usar a inversão como uma humilhação. Então, assim, peraí, se eu defendo as mulheres, por que vestir um homem de mulher e penetrar ele é uma humilhação? Porque eu estou vulgarizando a figura feminina? Não, a figura para mim é muito sagrada, entendeu? Então, assim, ela tem que ser bonita num todo, por isso que não, é muito retrô falar isso, né? Os homens são homens e tratados como homens, mulheres como mulheres, e assim é. Para mim, Dentro, né? Para dentro da mim. convenção comum que todo mundo já sabe. Exatamente. Ah, o gozo para as tuas posses é sempre permitido? Não é permitido nunca. É permitido de acordo com o seu merecimento ou de acordo com a tua vontade, se tu queria assistir ou não. Eles têm o gozo quando? Ele só tem quando eu permito, e normalmente assim, eu deixo eles chegar assim à beira do ápice e falo, pronto, agora não vai mais. E quando eu quero ver em sessão, na hora, aí a ordem dada, que é bem legal, mas assim, eles não são livres para ter o gozo, não. É eu que domino isso aí também. Ou eles têm que merecer, ou tu tem que querer ver. É um merecimento, não, acho que é muito mais eu. Quando eu quero ver e quando eu permito. Merecimento, eu acho que não, vira barganha, sabe? Tipo assim, se você fizer tal coisa, você vai gozar. É Não, e verdade, é eu não verdade. barganho nada, Ele vai entendeu? Eu não acabar barganho fazendo nada. não por entrega, mas por interesse. Exato, exato. Acho que não tinha pensado nisso, não. As perguntas aqui terminaram, tá, Regis? As perguntas terminaram. Tu quer falar sobre algum assunto que tu queira divulgar? Algum grupo, algum movimento, alguma coisa que tu queira falar agora? Blog, página social, grupo? Quer postar o que aí? Quer falar o quê? Não, primeiro eu quero só agradecer esse convite maravilhoso, que demorou, mas saiu e foi incrível, gostei muito. As perguntas super respeitosas, que eu acho que é o principal, e abordaram coisas muito importantes, sim. E dizer ao pessoal que me sigam da Masmorra, curtam, que é um conteúdo muito bom que eu uso lá no grupo, como material didático mesmo. E o importante é o quê? Que nem sempre você mostrar uma prática é ensinar, que nem você faz vídeos muito da didática mesmo, da teoria. Então a pessoa põe na cutting, sai correndo para ver, achando que vai ver aquele monte de sangue de corte, se não. E ela vê uma coisa bonita e limpa de se ver. Então procurem muito mais isso. Às vezes um texto bem falado, bem narrado, é melhor do que muitas fotos postadas.
Então a qualidade sempre é muito boa. Agradeço muito essa oportunidade, está falando um pouco de mim, que eu achei muito bom que as perguntas perguntaram de mim, não foi só do Mas BDSM. era sobre tua pessoa que eu queria. Eu achei maravilhoso, porque a gente costuma sempre dar muitas entrevistas falando de prática X, prática Y, e falar de mim, da luta que a gente chegou para estar até aqui é muito, muito, muito bom. E iniciantes, tenham fé, não desistam que vocês vão se achar. Parece que vocês são estranhos no ninho, mas não são. Só explicar que quando eu faço vídeos com entrevistas, ou eu busco um assunto específico, ou eu busco o pessoal da pessoa. Os assuntos específicos, eu já fiz um sobre lactação, o outro sobre transexualidade. Foi muito bom de trans, eu vi. Sobre homossexualidade. E nesse caso aqui, eu precisava de uma dominante feminina, e veio o teu nome, não só por mim, a Noala também comentou sobre tua pessoa. E, na verdade, uma graça ela, viu? O convite, ela me impressionou tempo, ligou para a Regis, fez um negócio com a Regis, mandou para a Regis, e ela tá impressionando um tempão, desde que eu resolvi fazer a entrevista com a Regis, fazer a entrevista não, desde que eu resolvi convidar a Regis, ela veio me cobrando esse contato, e eu fui deixando. Depois eu fiz o contato, e a Regis estava com alguns problemas para resolver lá, Sim. Então atrasou um pouquinho mais. Tá? Mas o interesse realmente era na Regis. Tá? Não era no... Eu adorei mesmo. Eu tenho tanto vídeo falando sobre tudo, não tem por que gastar um vídeo aqui falando sobre alguma outra coisa. Exato. Então a ideia foi realmente sobre a Regis, porque eu sei que ela vive num regime totalitário ali, né? Amei. Com esses ricos porquinhos que ela arruma ali. Não, pra você ter ideia, tá de joelhos e olha a altura. É assim. Que baita negão, né, Tchê? É um negão imenso. Mas o pau desse tamanho aí, pelo amor de Deus, que estrago isso faz. Não posso falar. Aqui pode falar, aqui não tem problema, não. Aqui pode falar. É tudo grande igual, tá? Eu falo que aqui eu dei foi um tiro bem dado, que é tudo grande igual. Regis, eu te agradeço muito pela disponibilidade e pela disposição em perder essas quase 2 horas. Aqui deu 2 horas de gravação, tá? Vai dar 1h20. Maravilhoso, foi ótimo. 1h40 vai dar aqui de entrevista, tá? Porque a gente parou para tomar um cafezinho e tal. Sim. Te agradeço muito pela disposição. Eu que agradeço. Eu agradeço muito o carinho e o respeito. Pelo carinho que eu recebi. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Apolo, pela posição de estátua aí atrás. Obrigado. Olha e fala. Fala. Eu vou tomar a liberdade de te mandar um beijo, porque tu merece. Eu mando e é uma gatésima mesmo. Obrigada. Eu mando um beijão para você também, para sua menina, que ela é maravilhosa. Sigo essa, ela é muito gentil, entendeu? Fiquei muito feliz de verdade, viu? Obrigado. Esse aqui é o canal Sabores da Masmorra, entrevistando a Rainha Regis e o seu porquinho Apolo, que não falou nada, mas estava ali à disposição. E eu sou Paulo Duarte. Nos vemos num próximo vídeo. Beijo, Regis. Até mais.